Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, um dos pesquisadores do projeto e serei o âncora do podcast dessa semana. Antes de começarmos, convido todas e todas a acessarem a nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar benfeitoria.com/manchetômetro. Neste episódio, discutiremos a disputa entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, em torno do X, mais conhecido como ex-Twitter. Para isso, convidamos a pesquisadora do Manchetômetro e doutoranda do IESP-UERJ, Luísa Medeiros, e o coordenador do Manchetômetro, doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ, também investigador da Universidade de Lisboa, Eduardo Barbabella. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, obrigado pela participação. Olá André, olá Dudu, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Oi André, oi Luísa, é um prazer novamente estar aqui, vamos ao debate. A primeira coisa que eu queria é que vocês explicassem o caso. Para quem não sabe, o Alexandre de Moraes determinou que o X, conhecido como ex-Twitter, né, fosse retirado do ar porque o Elon Musk não cumpriu determinações judiciais dele, como, por exemplo, ele se recusou a criar um representante legal da empresa aqui no Brasil. Isso tudo acontece às vésperas da eleição municipal, o que é importante, né, porque o Twitter é um espaço de debate político já tradicional. E eu queria que vocês explicassem se isso acontece só no Brasil, essa disputa do Elon Musk com a justiça de outros países, se a gente vive um estado de exceção, o Elon Musk se diz um defensor da liberdade de expressão no mundo. Como é que vocês analisam essa questão? Bom, André, o Elon Musk, né, dono da rede social X, o antigo Twitter, ele está em conflito com autoridades de diversos países devido a essa abordagem de gestão da plataforma, né? Especialmente no que diz respeito à regulação de conteúdo, da desinformação e o cumprimento de ordens judiciais, como você mencionou. Na União Europeia, por exemplo, o Musk está sendo investigado por violar a nova lei de serviços digitais, com alegações de falta de transparência e de disseminação de desinformação, especialmente no que diz respeito ao sistema de verificação de contas. A Comissão Europeia já emitiu relatórios preliminares afirmando que a plataforma de Musk está violando as leis locais, o que pode resultar em multas de até 6% do faturamento anual da empresa. Na Austrália, que é um outro exemplo, o Elon Musk entrou em atrito com o governo após se recusar a cumprir decisões judiciais para remover conteúdos violentos ou considerados extremistas. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, o chamou de arrogante por agir como se estivesse acima da lei. E a reação de Musk foi afirmar que as ordens eram censura. Em contraste, na Turquia, o Elon Musk colaborou com o governo, removendo contas, conteúdos por ordem judicial, principalmente durante as eleições que reelegeram o Erdogan. Quando ele foi questionado sobre a obediência às ordens do governo turco, que é alinhado, né, ideologicamente ao Musk, ele respondeu que era melhor restringir o acesso a alguns conteúdos do que ter a plataforma bloqueada completamente. Outro exemplo ainda é a Índia, em que a rede, o X, removeu conteúdos relacionados a um documentário da BBC sobre repressão contra a minoria muçulmana em Gujarat. Elon Musk disse não estar ciente do caso, mas ele afirmou que a plataforma não pode ir além das leis locais, mostrando uma postura, curiosamente, de conformidade, né, com governos quando há interesse comercial, como essa negociação de uma fábrica da Tesla, empresa do Elon Musk, no país. Já na Inglaterra, o Musk fez declarações polêmicas, né, após os protestos da extrema-direita contra os imigrantes, sugerindo que, abre aspas, uma guerra civil seria inevitável, fecha aspas. As autoridades britânicas, como a ministra da Justiça Heidi Alexander, criticaram Musk por esse tipo de comentário, reacendendo todo esse debate, né, sobre a necessidade de regras mais rígidas para as plataformas digitais. Na mesma linha, no dia 30 de agosto, aqui no Brasil, o presidente Lula afirmou que Musk, abre aspas,
tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade com complexo de vira-lata. Porque o cara é americano, gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. Fecha aspas. Essa foi a declaração do presidente Lula no dia, um pouco mais cedo, em que o Twitter, né, o X, foi suspenso. Então, com isso, a gente pode perceber que o caso brasileiro não é isolado e que o Elon Musk tem sido criticado por líderes de outros diversos países. Então, para complementar o que a Luísa disse, acho que a gente precisa pensar que tudo que o Elon Musk faz, todo esse movimento que o Elon Musk faz, né, como a pergunta apresenta, vem num momento muito importante no Brasil, que é o momento pré-eleitoral municipal, né, e, de certa forma, o Twitter tem alguma influência, alguma importância dentro desse processo eleitoral. Claro que a gente não pode dizer que o Twitter vai ganhar a eleição, nem perder a eleição, mas o Twitter, de fato, ele está dentro desse ambiente e ajuda a pautar e defender e discutir as diferentes temáticas que aparecem na eleição. Então, pensando nesse aspecto, a questão envolvendo nós estarmos no estado de exceção, ela não se paga, né? E a extrema-direita se aproveita muito dessa narrativa e dessa briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes para reforçar o argumento, né, de liberdade de expressão norte-americana, que seria uma liberdade de expressão irrestrita e sem limites, não é? Quase como, para a gente tentar entender no Brasil, de alguma forma, seria algo próximo à liberdade que os deputados e deputadas teriam em exercício da profissão, ou seja, eles não podem ser imputados por crimes no exercício da sua profissão, guardadas as devidas proporções para quem está nos ouvindo e não conhece muito, entender mais ou menos como isso funciona. Não dá para a gente não perceber, não entender que há um movimento próximo aqui. Bem, mas é só isso? Não, não é só isso, né? Não temos só uma questão envolvendo, de fato, não é, a questão municipal. Nós temos que também olhar para o resto do mundo, o que está acontecendo. Nós estamos também às vésperas da eleição norte-americana. O Elon Musk é um eleitor e um grande apoiador do Donald Trump, não é? E isso também, de certa forma, ajuda com que ele traga sempre uma discussão, sempre apareça, sempre esteja dentro dos debates no Brasil, e, de certa forma, ele acaba criando alguns ecos, como já se viu nos Estados Unidos, sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, ele levou o debate, um pouco desse debate do que tem acontecido no Brasil, para o mundo todo. E a lógica que ele esperava, né, quando ele, de certa forma, entra em conflito com o Alexandre de Moraes, não apresenta um representante legal e, de certa forma, entre muitas aspas, obriga o Alexandre de Moraes a bloquear o X, o que ele faz é dobrar a aposta de que o Brasil será pressionado externamente a mudar essa posição porque o Brasil estaria sendo autoritário. Entretanto, o que nós vimos na comunidade internacional foi totalmente diferente. Nós vimos uma comunidade que falou sobre a soberania do Brasil e que, de certa forma, defendeu a atuação e a resolução do Brasil, da questão do Brasil, dentro do Brasil. Então, nós vemos um debate, a Kamala Harris já falou sobre isso, alguns representantes da União Europeia também já falaram sobre isso, todos sempre se posicionando com uma defesa do Brasil, uma defesa principalmente da soberania brasileira. Então, não dá para a gente falar como a extrema-direita tem tentado sempre apresentar e fortalecer essa narrativa, que o Brasil vive uma ditadura do Alexandre de Moraes porque ele bloqueou o X e ele é contra a liberdade de expressão, ele é a favor da censura neste caso. Então, não, nós não estamos num estado de exceção, nós não estamos num estado de autoritário, e baseado apenas nessa questão, né, não é possível dizer que nós estamos vivendo, né, que o Alexandre de Moraes tem sido favorável à censura, né? Dentro dessa decisão dele não há uma decisão sobre censura. Partindo da questão filosófico-teórica, eu não vejo uma questão de censura sobre a liberdade de expressão,
mas existem algumas pessoas que falam sobre as questões legais envolvendo especificamente e especialmente a Starlink. Então, a Starlink talvez seja uma questão, mas, enfim, não é uma área do qual eu domino, que eu, né, tenha como condições de falar profundamente, mas sobre a liberdade de expressão, não. O Alexandre de Moraes não está bloqueando nem impedindo ninguém, né, de exercer a sua liberdade de expressão plenamente, porque ele não bloqueou todas as redes sociais, ele não impediu que as pessoas falem, né. É importante que a gente entenda que existem algumas pessoas que falam que o X não teria que ter um representante legal, porque isso não está no Código Civil, ou não está no Marco Civil da Internet, né? Mas a interpretação que o Alexandre de Moraes traz é que no Marco Civil da Internet, de 2014, há uma determinação que todas as empresas que coletem, armazenem, guardem ou tratem registros de dados pessoais e comunicações devem seguir a lei brasileira. E com isso, ele entendeu que o X necessitava ter uma pessoa para quem ele pudesse mandar as ordens e as intimações e pedir esclarecimentos para que fossem resolvidas as questões envolvendo a plataforma. E Então, multas também, né? e Alguma coisa. multas e tudo mais. Ter um representante legal que vai ser a pessoa que vai responder às questões de jurisdição e jurídicas no Brasil. Porque senão, né, fica uma questão muito complicada de como você vai obrigar o Twitter, o X, né, a responder ao Brasil se ele não tem ninguém no Brasil que possa responder. A justiça brasileira perde muito essa capacidade de troca, de exigência, de pedir, de ter um movimento com a plataforma, com a empresa, nesse caso, quando a empresa não tem alguém com que ela possa representar. E muitas pessoas vão comentar que se for assim, todos os sites que abrem têm que ter um representante legal. Não, nesse caso, nós estamos indo ao absurdo, que é a ideia de que todo mundo precisa, mas nós temos que lembrar que nem todo mundo está cometendo crimes, nem todo mundo está indo contra a lei. Então, quando você cumpre a lei, você não precisa dessas questões, até porque essa questão, especificamente no caso do X, já é uma investigação que dura alguns anos, não é? Então, é algo que ele entendeu que ele precisava de alguém para agilizar e facilitar o processo de esclarecimento das questões e de resolução dos problemas. Então, a questão aqui é que há uma interpretação do Alexandre de Moraes de que é necessário a partir do Marco Civil da Internet. Algumas pessoas, né, principalmente a extrema-direita, consideram isso absurdo, mas a ideia é que nós precisamos de algum representante para poder ser esse responsável para que a empresa funcione no país. O que o Dudu mencionou das reações internacionais, uma coisa que se destacou, né, foram as capas do New York Times e o Washington Post, né? Eles destacaram isso, foi matéria de capa, e o argumento, né, fica bem evidente no sentido de que a interpretação dos jornais era de que o X foi banido do Brasil porque o Elon Musk se negou a cumprir as ordens judiciais. Então, esse debate sobre censura, sobre arbitrariedade, que a gente vai ver daqui a pouco, né, que eu vou comentar daqui a pouco, aqui na mídia, na imprensa brasileira, esse debate não foi feito lá fora, né? Muito pelo contrário. A imprensa, né, vários veículos, até o Le Monde na França, o The Guardian no Reino Unido, sempre apoiando, né? Eles apoiaram e fizeram esse argumento de que, na verdade, o Elon Musk estava desrespeitando a lei brasileira e, por isso, a justiça tomou a decisão que deveria ter sido tomada. Esse foi o argumento predominante na imprensa internacional, sendo, como eu tinha mencionado, capa no caso do New York Times e do The Washington Post. Aproveitando o gancho da Luísa, eu perguntar para vocês como começou essa tensão entre o Musk e o Moraes
E como tem sido a cobertura dos editoriais dos jornais brasileiros? De que lado eles se posicionaram? A Luísa falou um pouco da repercussão internacional. Eu quero destacar aqui que a Folha publicou um artigo da The Economist em que a revista diz que o Elon Musk tem sofrido com a justiça de alguns países de forma justa, por exemplo, ele cita a França e tudo mais, mas no caso do Brasil, a Economist diz que as ordens judiciais em relação a ele são opacas. Isso é a Folha que publicou, tá? Publicou a tradução desse artigo da The Economist. Luísa. Então, André, as tensões entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes começaram no Brasil após a aquisição, né, do Twitter por Musk em 2022. Na época, Alexandre de Moraes era relator dos inquéritos das fake news, das milícias digitais e dos atos golpistas de 8 de janeiro. E ele, nesse caso, ordenou o bloqueio de perfis acusados de disseminar desinformação e de promover ataques à democracia. Desde então, Musk tem se posicionado publicamente contra o que ele chama de censura, que, na verdade, como a gente já discutiu aqui, é uma defesa irrestrita da liberdade de expressão, sobretudo quando essa expressão está alinhada aos posicionamentos ideológicos dele, né? E assim, o Musk vem acusando o Alexandre de Moraes de cercear essa liberdade de expressão e ameaçou não cumprir as ordens judiciais brasileiras. Essa situação se agravou em abril desse ano, após a divulgação do Twitter Files Brasil, uma série de e-mails vazados pelo jornalista americano Michael Shellenberger. A reportagem revelou que entre 2000 e 2022, o gabinete de Moraes no Supremo teria utilizado de maneira informal a equipe de combate à desinformação do TSE para a produção de relatórios que embasaram decisões judiciais contra bolsonaristas. Esses relatórios teriam sido usados, de acordo com essa reportagem, para bloquear perfis e impor sanções sem que a fonte real, o gabinete de Moraes, fosse oficialmente identificada. Então, Musk usou essa divulgação para intensificar as críticas a Alexandre de Moraes, acusando-o, né, de censura. Então, durante essa escalada das tensões entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, vários parlamentares de extrema-direita no Brasil manifestaram o seu apoio a Musk, usando o embate para reforçar as suas críticas ao Supremo Tribunal Federal e a atuação de Moraes nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Então, essas manifestações foram lideradas principalmente por políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que há tempos acusam Moraes de abuso de poder e de censura. Um dos principais apoiadores de Musk nesse conflito foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em abril desse ano, Eduardo usou as suas redes sociais para expressar solidariedade a Elon Musk, criticando as decisões de Alexandre de Moraes e sugerindo que o empresário estaria lutando pela liberdade de expressão no Brasil. Outro parlamentar que apoiou Elon Musk foi Nicolas Ferreira, deputado federal e um dos principais influenciadores da extrema-direita nas redes sociais. Nicolas elogiou o Musk por, segundo ele, ter, abre aspas, iniciado algo histórico, fecha aspas, no país ao desafiar Alexandre de Moraes. Ele afirmou que o bilionário poderia estar promovendo uma restauração da liberdade no Brasil ao se opor ao que considerava uma perseguição do Supremo contra os conservadores. Outro deputado federal, Bibo Nunes, também do PL, foi ainda mais incisivo. Então a gente vai vendo como o Elon Musk dialoga, né, com essa base de extrema-direita, com esses parlamentares de extrema-direita, né? No caso do Bibo Nunes, ele afirmou que o Musk não vai parar enquanto não ver Alexandre de Moraes fora do Supremo. Essas declarações, elas reforçaram a narrativa da extrema-direita de que Moraes estaria usando o seu poder de uma maneira abusiva para censurar opositores políticos, especialmente aqueles ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Então, o Elon Musk
Nesse meio tempo, passou a responder publicamente postagens antigas do ministro Alexandre no X e ameaçou descumprir as decisões judiciais. Em resposta, Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais e abriu uma nova investigação contra ele, além de impor multas pela reativação de perfis bloqueados judicialmente. A crise escalou ainda mais quando Musk fechou o escritório do X no Brasil e retirou o representante legal da plataforma no país, como o Dudu já tinha comentado, né? Algo que seria necessário, né, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, para que o X fosse responsivo, de alguma maneira, às ordens judiciais. Moraes, então, intimou Musk diretamente via o X, via plataforma, o que foi um movimento inédito no sistema de justiça brasileiro e amplamente criticado pela mídia. Né? Moraes deu 24 horas para o Elon Musk nomear um novo representante legal e ameaçou suspender a plataforma no Brasil caso a ordem não fosse cumprida. A situação culminou com a suspensão da rede no país depois que Musk ignorou a ordem judicial. Sobre a imprensa, os jornais foram críticos tanto ao Elon Musk por descumprir as ordens judiciais, quanto ao ministro Alexandre de Moraes, que na avaliação da imprensa teria extrapolado as suas competências, concentrado o poder e ignorado alguns ritos processuais. O ministro Alexandre de Moraes voltou ao centro da pauta a partir da publicação de uma reportagem do Glenn Greenwald e Fábio Serapião na Folha de São Paulo no dia 13 de agosto. Essa reportagem teria revelado trocas de mensagens entre assessores de Alexandre de Moraes e funcionários do TSE, mostrando, argumentando que o gabinete de Moraes teria solicitado de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões no inquérito das fake news. Esses relatórios teriam sido, de acordo com essa reportagem da Folha de São Paulo, investigações envolvendo apoiadores de Jair Bolsonaro, como bloqueio de contas em redes sociais e sanções criminais. No dia seguinte, 14 de agosto, a Folha de São Paulo publicou um editorial afirmando que as revelações sobre os métodos que eles classificaram como informais do ministro Alexandre de Moraes seriam preocupantes e deveriam ser acompanhadas de perto. O jornal destacou a concentração, de poder nas mãos de um só ministro, como no caso do inquérito das fake news, e disse que isso seria uma ameaça, na avaliação do jornal, ao devido processo legal. O Globo, por sua vez, no seu editorial do dia 15 de agosto, reconheceu a importância de Alexandre de Moraes na defesa da democracia durante as eleições de 2022, mas, por outro lado, em uma abordagem ambivalente, demonstrou preocupação com as mensagens reveladas por essa reportagem da Folha. O Globo destacou que, embora o TSE tenha poder de polícia durante o período eleitoral, o uso de relatórios fora desse contexto levantava dúvidas sobre a legalidade das ações de Moraes. O Globo também criticou a suposta informalidade dessa troca de informações entre o TSE e o gabinete do Supremo, sugerindo que essa investigação deveria seguir os trâmites formais da Justiça. No mesmo dia, o Estadão publicou um editorial intitulado A Cisma de Moraes é a Tragédia da República, no qual, também em tom de crítica ao ministro, ele afirmou que as revelações reforçavam uma prática heterodoxa de conduzir investigações. O jornal criticou a concentração de funções de Moraes, que na avaliação do jornal estaria atuando como investigador, acusador e juiz nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. O Estadão classificou a inclusão de Elon Musk no inquérito como um exemplo de abuso de poder, sugerindo que a atuação de Moraes estava longe de respeitar o ideal republicano. Também o Estadão, agora em 21 de agosto, voltou a abordar esse tema em um editorial intitulado Musk brinca com o Brasil, agora um tom mais forte de crítica em relação ao Elon Musk. O jornal criticou o empresário por usar o Brasil, nas palavras do jornal, como palco de uma disputa política para promover sua narrativa de defesa da liberdade de expressão
ao mesmo tempo em que ignorava as ordens judiciais brasileiras. O editorial afirmou que o Musk estava apenas instrumentalizando a situação para os seus interesses comerciais, uma vez que já se especulava sobre o fechamento do escritório do X no Brasil como parte de um plano global de corte. O Estadão também, nesse mesmo editorial, ressaltou que Musk, em outros países como a Índia, obedecia, curiosamente, às ordens governamentais, demonstrando a seletividade da sua defesa da liberdade de expressão. No editorial do dia 26 de agosto, intitulado Alexandre de Moraes insiste na anomalia, a Folha voltou a criticar o fato de Alexandre de Moraes atuar simultaneamente como interessado, delegado e juiz, praticamente os mesmos termos utilizados pelo Estadão, em novo inquérito que para o jornal afrontava o devido processo legal. O Estadão, dia 28, seguiu na mesma linha, afirmando que as ações de Moraes estavam instrumentalizando o poder de polícia do TSE para fortalecer o seu capital político e criticou o que chamou de escalada autoritária do ministro. No dia 30, por fim, o Globo publicou um editorial no qual o jornal criticou a maneira como Moraes lidou com Musk, especialmente a notificação via X e o congelamento de bens da Starlink, que na avaliação do jornal extrapolava os limites do razoável. O Globo destacou que, embora Musk estivesse errado em descumprir as ordens judiciais, as ações de Moraes mostravam o uso excessivo de poder que precisava ser corrigido pelo Supremo. Bem, é interessante também, importante nós destacarmos, depois dessa fala importante da Luísa, que no dia 31 de agosto, o Globo fez um editorial com o título Musk deve cumprir ordens, mas a STF não pode extrapolar. Como a Luísa já falou, fala sobre essa questão do Alexandre de Moraes ter, de fato, extrapolado na visão do jornal, e aí o Elon Musk está errado, mas o Alexandre de Moraes também estaria errado. Mas temos um ponto que cabe destacar dentro desse texto, que é uma fala deles que é bastante curiosa, que eles falam sobre a mídia tradicional, mesmo em democracias centenárias, sempre ter sido regulada sem prejuízo às liberdades. E aí eles perguntam por que as mídias digitais, né, por que as digitais não podem ser. Então, eles vão falando sobre liberdade de expressão é valor cardeal em qualquer democracia, mas não se trata de um direito absoluto. Nós vamos falar de liberdade de expressão mais à frente, mas é muito curioso nós percebermos e notarmos essa frase que há nesse editorial, porque quando nós falamos sobre regulação de imprensa, regulação de mídia no Brasil, a mídia sempre fala que ela não pode ser regulada, que ela não deve ser regulada, que se regularem ela vai perder o seu papel e vai perder a sua possibilidade e oportunidade de liberdade de expressão e vão ser resultando em uma censura, mas quando nós estamos falando da mídia digital, e aí eles estão apostos defendendo e ainda afirmam que eles são que eles têm toda uma regulação por trás deles. Então, é bem interessante perceber que, nesse caso, eles vão defender a regulação, porque a regulação não está falando sobre isso. Eu só queria acrescentar essa contradição que apareceu nas críticas dos jornais ao Elon Musk, né, colocando um pouco de lado as críticas incisivas, né, que os jornais fizeram ao Alexandre de Moraes, mas a questão da seletividade do Elon Musk em relação ao quem ele deve obedecer, que base ele deve mobilizar, isso eu acho muito interessante, porque o Musk, que se autodenomina defensor da liberdade de expressão, ele não hesita em cumprir ordens de governos autoritários que estejam alinhados à ideologia dele, como no caso da Índia ou da Turquia, onde ele removeu conteúdos críticos ao regime sem questionar. No entanto, quando o Musk é confrontado por democracias liberais, como no Brasil, ele alega estar sendo censurado. Então, o que nós estamos vendo, na realidade, não é um ataque das cortes, seja no Brasil, seja na União Europeia, seja nos Estados Unidos, não é um ataque das nossas Supremas Cortes à liberdade de expressão, mas uma tentativa desse empresário de desestabilizar o Estado de Direito em nome de uma liberdade irrestrita que desconsidera as responsabilidades e os impactos sociais
do seu uso. Pegando gancho de novo agora no que o Dudu falou, da posição da mídia brasileira em relação à regulagem sobre ela, que ela normalmente considera como censura. Eu queria saber, principalmente do Dudu, que é especialista no assunto, até onde vai a liberdade de expressão? Ela é um direito absoluto? Como que se regula a comunicação sem ferir as liberdades individuais? Na ciência política, na academia em geral, há um debate grande sobre isso, e inclusive que discurso se corrige com mais discurso, e eu queria ouvir do Dudu. Dudu, qual a sua análise? Então, esse é um tema que é muito caro a mim, porque foi o tema da minha tese de doutorado, então é sempre muito legal, muito importante falar sobre isso. Mas, quando nós falamos sobre liberdade de expressão, nós precisamos lembrar que existem diversas teorias e diversas formas de se entender essa liberdade. Desde uma lógica de liberdade restrita até uma liberdade totalmente regulada. A proposta norte-americana, que é a proposta que o Musk defende, que é a proposta que o Musk quer dizer, deixa eu corrigir, a proposta que o Musk diz defender, que é a proposta também que a extrema-direita brasileira também diz defender, é a ideia que nós temos a liberdade de falar, né? A liberdade de expressão seria você ter o direito de falar tudo o que você quiser e você não poder ser impedido de expressar a sua opinião. Então, é uma ideia que a sua fala, que a sua voz nunca pode ser interrompida. A ideia, no geral, seria dessa forma, mesmo que você estivesse cometendo um crime. Então, você teria o direito a falar e fazer o que você quiser. Isso permite, por exemplo, que você tenha manifestações de supremacistas brancos, você tenha diversas atuações nos Estados Unidos, diversas manifestações nos Estados Unidos, por exemplo, que defendem posicionamentos absurdos para nós, enquanto sociedade. Ou seja, uma ideia de supremacistas brancos, por exemplo, fazendo manifestações, para nós parece absurdo. Para os Estados Unidos é apenas uma expressão de liberdade de expressão. Então, nós temos essa questão. Então, a ideia aqui seria a liberdade ela é irrestrita. Por outro lado, hoje existe uma compreensão e um conhecimento dentro dos estudos de liberdade, e principalmente de liberdade de expressão e de comunicação, enfim, de todas essas áreas, que as liberdades precisam ser, de alguma forma, reguladas, ou pelo menos terem algum limite, porque os direitos e deveres das pessoas e as ações dessas pessoas acabam influenciando e atuando de forma a movimentar ou a prejudicar a fala e o outro indivíduo. Então, quando eu faço, né, usando o exemplo que eu utilizei do supremacista branco, quando eu sou racista, eu estou diminuindo ou impedindo que uma pessoa negra tenha as oportunidades que ela possa ter, ou estou diminuindo a sua liberdade dentro dessa sociedade, porque eu estou depreciando ela, eu estou prejudicando as suas oportunidades, a sua perspectiva e a sua posição social. Estou prejudicando essa pessoa enquanto cidadã. Então, isso é muito importante para nós pensarmos, né? Hoje, existe uma compreensão, principalmente sobre liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem, sim, que ter alguns limites. Não seria bom para nós que a liberdade de expressão fosse irrestrita. Porque, como nós vimos, né, e como acho que todos nós podemos ver na internet, em diversos fóruns e também em alguns outros locais, quando nós temos uma liberdade irrestrita, nós nos acostumamos a atuar de uma forma, talvez, quando eu digo nós enquanto sociedade, nós acabamos abrindo espaço para que pessoas falem e façam ações que vão, de certa forma, depreciar outras pessoas enquanto cidadãs. E, além disso, é importante, né, porque um dos argumentos que se tem, e aí é um argumento não libertário, e eu prometo que eu não vou me aprofundar muito na questão teórica mais, é que dentro da liberdade, a liberdade de expressão não precisaria ser regulada, porque a melhor regulação de uma expressão é permitir que as pessoas debatam, que as pessoas discutam, e que o melhor argumento ganharia necessariamente, porque no mundo de debate e de ideias,
todas as ideias estariam na mesma condição e, com isso, a melhor ideia ganharia sempre. A questão é que nós não vivemos nessa vida ideal e nem sempre a melhor ideia vai vencer, ou a melhor proposta, o melhor argumento, a melhor expressão vai vencer de forma clara e evidente dentro desse debate. A sociedade ela tem desigualdades também envolvendo argumentação e formas de expressão, então isso também acaba influenciando diretamente as formas de pensar das pessoas e, consequentemente, os resultados das expressões. Dito tudo isso... Os algoritmos também não são neutros, né? Tudo. Exatamente, Luiz. Tem isso. Os algoritmos também não são neutros. Então, mais um ponto aqui que prejudica essa total liberdade, né? Se a gente pensar que sempre se disse que a internet seria um campo da igualdade, da democratização, nós vimos que não, que a própria Inglaterra, que a própria internet tem as suas limitações. Para que eu disse isso tudo e por que eu disse tudo isso? Porque eu entendo que, sim, a expressão ela precisa ter alguma regulação, porque ela precisa garantir, de certa forma, condições e possibilidades iguais a todos. Então, é importante que a expressão, que a liberdade de expressão, ela seja, sim, um direito com alguma regulação que permita que as pessoas estejam protegidas e também, de alguma forma, permita que aqueles que não queiram respeitar os demais, eles tenham, sim, a possibilidade de superar essa questão, ou seja, de cometer um ato errado, um crime, ir contra as regras e as leis. Mas que essa pessoa saiba que ela será punida, e terá o seu direito de expressão não cassado, porque aqui nós não estamos falando sobre censura, mas ele terá consequências porque ele priva outra pessoa dos seus direitos. Então, se você, voltando à ideia, se você é racista e você faz uma fala racista e você prejudica todo um grupo, toda uma parte da sociedade, você responderá por isso e terá as consequências e sanções para responder a esse ato perante essas pessoas. Então, a ideia é que nós tenhamos sempre uma expressão consciente e, principalmente, que respeite as regras da sociedade. Boa. Chegamos ao final, sem censura. Queria agradecer a participação de vocês, Dudu, Luísa, mais um debate quente pra gente. Obrigado, André, obrigado, Luísa. Realmente, esse tema acaba sempre voltando, né? Não tem jeito. Todo ano, todo semestre, a gente tem um episódio sobre liberdade de expressão, porque é um tema muito quente, muito importante no país. E que bom, nós gostamos de falar sobre isso. Obrigada, André. Obrigada, Dudu. É sempre bom discutir esses assuntos. Agradeço mais uma vez pelo convite e vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa questão na imprensa brasileira e na imprensa internacional. Vamos continuar acompanhando esse debate. Obrigada. Para mais informação, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.